respondem uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos, o interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. A gente pode ver até uma gata, uma cabrera, quando tem filhote, é fácil se aproximar dela dos filhotes? Não, né? Até a gente vê no interior, tem mesmo uma vaca. Quando era criança, no interior, que tem as vacas com o bezerro, aí meus pais falavam, não é para ficar perto daquela vaca, que ela está arrojada. Usava esse termo, arrojada. Então, você se aproximasse dela, ela corria com tudo atrás de você para defender ali sua cria, né? E a gente vê nos jogos, as luas, né? Os ursos, esses bandos de animais, eles cuidam mesmo com unhas e dentes dos seus filhotes. E aí, cuidam até certo ponto. Até a natureza, como é muito sábia, eles sabem o momento ali em que cessa a necessidade da mãe ter aquele cuidado com o filhote. Então, quando o filhote já é autossuficiente para se proteger dos predadores e para arranjar seu próprio alimento, aí é cada um por si. Ela logo abandona eles e segue. Já no homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vezes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Porque, como a gente já viu, na natureza, nos animais, é instinto. No ser humano, na mãe, é amor, é sentimento. Né? Recentemente eu tive a oportunidade de ouvir Divaldo Franco contando uma história maravilhosa. E eu resolvi compartilhar com vocês. E trabalhava na instituição em que ele faz parte, lá em Salvador, na Caminho da Redenção, Centro Espírita, uma senhora. E ele conta essa história que a senhora era uma trabalhadora muito dedicada à causa espírita, muito esforçada e muito querida por todos na instituição e na comunidade onde eles fazem a assistência social. Então, essa senhora estava muito doente e, certa madrugada, chegaram lá, batendo na porta dele e dando o recado que ela estava partindo desse mundo e queria falar. E ele prontamente atendeu, chegando lá num bairro muito pobre, num barraco, umas palafitas, onde ainda naquela época, há muito tempo atrás, ele conta, e eram lá depositados o lixo da comunidade, era todo jogado lá, lá eles dividiam esse local com ratos e baratas, um local realmente muito pobre. Ele chegou e entrou no barraco dela, e ela, quando viu, disse, meu irmão, eu ainda não posso morrer, porque tem um segredo. Embora nós espíritas não tenhamos o hábito de nos confessarmos, eu gostaria de contar ao irmão esse meu segredo. E ela começou sua narrativa com a voz fraquinha já, de quem já está se despedindo do corpo carnal. E começou, meu irmão, eu fui muito bela. Eu fui uma negra, um corpo muito bonito e a face muito bela. E eu mesma era encantada pela minha beleza. E a todos se encantava. E eu amei, porque acredito que não, mas os pobres também amam. E amei muito. E namorava um vendedor de verduras. E eu era lavadeira. E amava e tinha sonhos de com ele casar e constituir uma família. Então, passado algum tempo desse nosso namoro, ele chegou para mim e perguntou, tu me amas? No que eu logo respondi, claro, como podes duvidar de uma coisa
Se tu me amas, tira este filho, ainda é tempo, que será desta criança? Eu sou um vendedor de verduras, tu és uma lavadeira, será um miserável. Eu conheço uma senhora que pode resolver este teu problema. E a partir daquele momento, quando fala, porque ele me disse isso, um punhal foi cravado no meu peito e aquela dor, de toda a vida que eu vivi, não passei um dia sem sentir. E ele disse: escolhe, se me amas, a mim ou a este filho. E eu não falei nada, mas elegi meu filho. Logo minha barriga começou a crescer e minha mãe me expulsou de casa, já que eu havia manchado a honra da família. Eu fui lavar mais roupa para poder me sustentar. Passados os 9 meses, meu filho nasceu, fui ajudado por uma parteira da comunidade e quando ele nasceu, eu prometi: meu filho, darei a minha vida por tua vida e tu serás feliz. E os anos passaram, eu trabalhei mais para criá-lo. Comecei a vender acarajé no elevador Lacerda, que é um ponto turístico muito famoso em Salvador. E lavava roupa e fazia os acarajés. E comecei a pagar uma escolinha lá mesmo no bairro. Meu filho aprendeu as primeiras letras. Logo a professora veio falar comigo: senhora, seu filho é muito inteligente, a senhora deveria colocá-lo na escola do governo. E naquele tempo, as escolas, os pais tinham que comprar material escolar, tinham que comprar apartamento. E aí ela falou: eu trabalhei mais e coloquei na escola. E comprei apartamento, comprei seu material. E ele fez o que seria na época o curso primário. E aos 11 anos eu disse: pronto, meu filho, já basta. Agora tu vais me ajudar a trabalhar. E ele disse: mamãe, eu tenho um sonho, eu quero ser médico. Por favor, não acabe com o meu sonho, me deixe estudar. E aí ela conta que trabalhou mais, dobrado, triplicado, e ele continuou a estudar. E quando estava prestes a terminar, que seria o segundo grau, ele foi prestar vestibular na Universidade Federal da Bahia para medicina, e na época eram 200 pessoas para cada vaga. Ele fez e chegou em casa correndo e gritando: mãe, passei. E ela foi e disse: mas passou para onde, filho? Passei no vestibular, eu vou ser médico. E ela disse: vou averiguar essa informação. E foi até a faculdade, chegou lá, todo mundo olhando lá na lista, olhando o nome do liceu, ela não sabia ler. Foi alguém a indicou para ir perguntar na secretaria. Lá chegando, ela perguntou para a moça: moça, e a moça, com muito desdém, olhou para ela, porque ela estava muito mal vestida, porque todo o dinheiro que ela ganhava era para o filho. E ela ficou apanhada e disse que não queria fazer o filho passar vergonha, achando ela, e se apresentasse como a mãe dele, ele ficaria envergonhado. Então ela disse: moça, eu tenho aqui uma filhada e gostaria de saber se ele passou, se o nome dele está aí. E a moça: qual é o nome dele? Fulano de tal. Está. E pelo visto, é um ótimo aluno, porque ele passou nas primeiras posições. E eu levantei de lá e falei: graças a Deus. E ela disse: graças a ele que estudou. Deus é uma ilusão das pessoas simples e ignorantes como a senhora. E eu repeti: graças a Deus, e saí de lá. Então, em Portugal, a partir daquele dia, se eu já trabalhava muito, eu tive que trabalhar mais ainda. E nessa época eu já era uma vendedora famosa de acarajé. As pessoas vinham de longe para comprar meu acarajé. E um dia, um senhor, uma mata branca, foi comprar meu acarajé e comentou: eu sempre venho por aqui para comer o seu acarajé, que eu acho muito bom. E eu quero
E ela falou: tá certo, meu filho. Eu não queria mesmo ir. Já estava pedindo a Deus que me mostrasse um jeito para sair dessa situação. Você sabe, eu não ia me sentir bem lá. E qual é o outro pedido? O outro pedido é: mãe, você sabe, né? Daqui a 2 horas eu serei médico. E não cai bem para mim um médico que vai tomar conta da clínica do meu sogro morar no barraco como hoje. Então, aos poucos, eu fui retirando as minhas coisas melhores e levando para a casa do meu sogro. E agora eu vou morar lá. E eu gostaria que, se a senhora adoecesse, a senhora não me procure. Não vá lá na clínica. Não é por mim, é pela senhora. A senhora não vai se sentir bem no meio de tanta limpeza. Então, eu vou deixar aqui o telefone e a senhora liga para mim e eu venho lhe atender aqui. E ela disse: não, meu filho, não se preocupe, não irei lhe procurar. Eu posso só ter 2 doenças, ou gripe ou diarreia. Eu vou aqui mesmo no posto de Nantes, como sempre fui. Então, mãe, eu tenho aqui um talão de cheques assinado, vou deixar aqui qualquer emergência, a senhora usa. Não, meu filho, não precisa, pois eu não sei nem escrever. Para que eu vou querer esse talão? E aí o táxi chegou buzinando, ele foi embora e nunca mais voltou àquele local. E ela debruçou sobre a mesa e chorou, porque Deus a havia chamado pela segunda vez ao testemunho do amor. E aquela dor que ela viveu lá no passado, quando ficou grávida dele, voltou à tona. E quando ela estava chorando, chegou a vizinha e chamou: Senhora, eu sei que a senhora está triste porque gostaria de ir na formatura do seu filho, mas vamos ali no centro espírita que tem esse tal de Paulo Franco falando de Jesus, todo mundo está comentando, vamos lá ver o que tem. E eu fui no local. Chegando lá, ouvi o Senhor falando: quem perde, ganha. E quem ganha, perde. Quem dá é quem possui. Quem recebe, torna-se devedor. E aí eu chorei pela segunda vez naquela noite. Mas dessa vez, lágrimas de felicidade. Porque eu havia dado tudo para fazer o meu filho feliz. E eu percebi que naquele momento eu tinha cumprido a minha missão. E aí, ela dava dessa volta, depois da narrativa, já muito fraquinha, já, o espírito já descrevesse o corpo. Vivaldo disse: vai em paz, minha irmã. E foi ler a página do Evangelho e disse para ela: fique sossegada, fique tranquila. Ela disse: ainda não, irmão. Pegue ali naquela mala. Ele abriu a mala, quando abriu, eram recortes de jornais, de revistas e algumas roupas que eram do filho dela. E ela disse: este é meu filho. E de fato, quando olhou, era um médico muito famoso de Salvador. E ela disse: as amigas têm sempre que trazer o recorte dele, eu guardo ali. Eu sei, irmão de Paulo, que quando eu desencarnar e a notícia chegar aos ouvidos do meu filho, ele vai me procurar. Porque sabe que nós somos mais do que irmãos, sabe que eu frequentava lá, e lá é a minha segunda casa, e ele vai me procurar. E quando ele me procurar, se ele me perguntar, se eu me perguntei, o Senhor responde:
Divaldo disse, mas nunca me aquele Senhor, o médico. O Senhor tem sua ética médica. Eu sou médico, tenho minha ética. Quando as pessoas me contam seus segredos, eu não tenho autorização para sair contando, principalmente a estranhos. Mas seu Divaldo, eu não sou estranho. E o que é que o Senhor é? Já me disse que sou afilhado. Isso não muda nada. E se eu lhe disser, se o Senhor ficasse sabendo que eram, se eu lhe disser que eu era filho dela, isso também não muda nada, porque há filhos que são mais distantes do que conhecidos, e há conhecidos que são mais próximos do que filhos. E nessa hora em que ele estava conversando com o Divaldo, a senhora apareceu e abraçou o filho e disse para o Divaldo, diga que ainda amo, que eu prossigo amando. Divaldo disse para ele, agora eu entendo por que o Senhor é um médico tão famoso, porque o Senhor é um profissional de sucesso, graças à mãe que o Senhor teve. Espero que o Senhor possa aproveitar com seus filhos tudo que não aproveitou com ela. Saiu. E aí, como a gente viu na pergunta, é uma virtude? É uma abnegação total. É claro que a gente vê casos, ou na nossa família, ou na vizinhança, em qualquer lugar a gente vê mães que abandonam os filhos, que negligenciam, mas não é normal, não é comum. Normal é as mães fazerem tudo pelos filhos. E aí, na 891, Kardec pergunta, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raram desde a infância destes? Sabemos também que não estamos nas nossas famílias por acaso, né? Eu costumo falar que a cegonha não é do endereço, entrega lá certinho. E temos nossos desafios, nossas reconciliações para fazer. E muitas vezes não estamos rodeados apenas de espíritos amigos, né? São aqueles desafetos do passado em que combinamos na nossa programação lá na espiritualidade, na nossa programação reencarnatória, de fazer aquele resgate, de passar por aquela prova, de fazer aquela reconciliação. E aí os espíritos respondem. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido ao pai, ou mãe perversa, ou ao filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Dessa vez já vimos aqui anteriormente na questão do livro dos Espíritos sobre missões e ocupações dos Espíritos, que a paternidade e a maternidade é também uma missão, que é confiada porque sabemos que somos todos filhos de Deus. Então, Deus nos empresta, as mães, aos pais, empresta os nossos filhos para que a gente tome conta. E aí a gente vai ter que dar conta do recado e dar conta da nossa missão. E na 892, Kardec pergunta, quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário, né? Foi o que a gente viu dessa mãe lá de Salvador. Quem é desgosto maior do que esse filho?
colhem e semearam. Né? Que muitas vezes os pais não é por conta de uma vida passada, de uma coisa que está em outra reencarnação. É a consequência da colheita quase imediata da criação do filho, da maneira como você ensinou, dos valores que você passou para ele. E quando ele cresceu, ele está reproduzindo isso. E aqui está uma pergunta do Consolador, a 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Quando nós recebemos o tema da palestra, que aí começa a fazer a pesquisa, o estudo para apresentar o trabalho, então foi inevitável eu não lembrar da minha mãe. O tema me mete, acho que traz reminiscências, as lembranças. Minha mãe, hoje eu tenho assim, essa lucidez para dizer que é um espírito já bem mais adiantado do que eu, pelo menos. Porque ela teve 13 filhos e procurou nos educar sempre no bem. E ela fazia isso, não era só dizendo faça isso ou faça aquilo. Ela dava os exemplos para que a gente pudesse ver a maneira como se comportar. Não era só da boca para fora. Ela era analfabeta, não tinha o saber que a gente adquire nas bancas acadêmicas, mas tinha a sabedoria adquirida na vida. E ela viveu praticamente para nos criar. Eu sou a mais nova dos 13, então convivi muito de perto com ela. Como dizem lá no interior, não saía da barra da saia. Então, eu tenho muitas lembranças da nossa educação, do que ela procurava nos passar. E eu vou compartilhar algumas dessas lembranças com vocês. Então, no Consolador, a pergunta feita a Emmanuel é essa: que deve fazer a mãe? Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Na primeira parte fala, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. E aí eu recordo um episódio que meu irmão estava jogando bola na rua. Eu já quase não vejo mais isso, mas no interior era muito comum. E surgiu uma briga lá com o vizinho também, tudo pirraia, né? E o vizinho foi e xingou a minha mãe, né? Meu irmão gostou, foi lá, desferiu um murro lá no outro. E o menino foi correndo para casa dele, fazer queixa à mãe. E lá veio a mãe, trazendo o menino pelo braço, e falou: eu estou tirando a história. Marcou e fez isso aqui com meu filho, e eu quero que a senhora não providencia. E minha mãe foi e disse: Marcou, peça desculpa ao menino. Marcou, mas ele chamou isso para a senhora. Mas peça desculpa aí, porque você está errado, a gente não deve fazer isso. E ele foi obrigado, né? Pediu desculpa, mas pela obrigação não teve vontade própria. Pediu desculpa e quando a gente entrou, ela disse: agora você vai rezar o texto, sentar aí e ficar pensando o que você fez. E pensando que estava numa situação chata resolvida, né? E era mágico. Minha mãe não era muito aberta dos cachês, das surras, não dava. Mas a gente sempre tem que rezar o texto e pensar o que fez, e é em voz alta, que era para ela poder saber que a gente estava mesmo rezando. Assim, de surra mesmo, acho que eu lembro de ter levado umas 2 ou 3, mas de texto eu ia dizer para ele que é bom.
gosto de comungar. Eu não estou comungando porque ela está sem falar comigo. Porque como é que eu posso chegar na missa e comungar se a pessoa está com raiva de mim? Então eu vou, porque vou falar com ela, vou pedir desculpas se a gente fez alguma coisa que ela não gostou. E a partir do momento que, se ela aceitar as minhas desculpas, eu estou preparada para comungar, porque já vi minha parte. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e ela foi lá e fez e voltou as situações e voltou e ela voltou a comungar. Eu fiquei pensando, poxa, eu não ia, foi ela que deixou de falar comigo. Ela que se quisesse, viesse aqui falar comigo. Mas na época, muito jovem ainda, criança, ainda era criança nessa época, se há 17 anos minha mãe se encarnou, eu estou com 15 hoje, faça umas contas aí. Bateu? Bateu? Não, né? As contas quando se trata da idade da mulher nunca batem, né? Assim vocês nunca vão saber, que eu tenho 38 anos, né? Essa conta aí não bate. Então, teve esse acontecimento e para mim, assim, inesquecível, sempre que acontece alguma coisa assim, eu procuro me lembrar disso e procuro resolver dessa maneira que ela nos mostrou. Então, essa é uma das muitas que veio à tona nessa preparação do trabalho. Então, Emmanuel continua. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios. Esta parte também me traz outra recordação. Eu estudava pela manhã, e aí quando chegava da escola, ficava na rua, guardava os livros e ficava na rua brincando. E aí, certo tempo, apareceram duas crianças lá, mais ou menos do meu tamanho, e eles iam pedindo pelas casas, pedindo comida. Chegava lá em casa, era o único lugar que a gente cedia. E aí dava vazia, minha mãe enchia, eles iam embora. Isso dia após dia. E aí, de tal maneira, isso aconteceu que eles já chegavam lá na porta da rua, já vinham direto, não passavam mais em casa nenhuma. Ia logo lá. E aí eu pensei, mas é danado, né? Fiquei lá, mas é danado, né? A bicha tem tanta gente. Só filhos, somos 13. E esse menino não vai em casa nenhuma, vem bater boca aqui em casa. Aqui já tem pouco, ainda vamos levar. E aí levava. E quando foi o dia que eles chegaram, eles foram embora e questionei, mamãe, por que é que esse menino, que era um menino, só vem ficar aqui em casa, tanta casa aí para eles pedirem? Aí ela me falou, minha filha, pense se fosse você. Você viu eles ganhando alguma coisa nas outras casas? Eu não. Nunca vi ganhando. Se fosse você que estivesse com fome, onde você iria bater? No lugar onde você sabe que vai receber? Ou nos outros lugares para receber o pão? Eu calei e guardei o ensinamento até hoje. Então, continua Emmanuel. Ensinará tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia, quando seja necessária, no
reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão da grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Os problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não devem dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar um bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Esse trecho que me fez recordar de outro acontecimento. E aí ela ficou doente e foi detectado que tinha um tumor no estômago. E quando saiu o resultado dessa biópsia, e ela ficou sabendo que era um tumor maligno, ela me chamou e perguntou se a gente já sabia do resultado. Quando falamos que sim, ela disse: eu não quero que nenhum de vocês se revolte e nem diga nada contra Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Então, a partir desse momento, minha consciência nem me deixava questionar Deus. Eu nem podia pensar: por que isso com minha mãe? Não é porque a gente, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente nunca se questiona por que com o outro. A gente sempre se questiona por que comigo. Não é só quem pode adoecer, morrer e ter problemas é o outro. Eu, quando tenho, é com justiça, né? No nosso modo de viver, enxergar as coisas. Então, depois que ela disse isso, eu não me senti no direito de questionar Deus, de perguntar para Ele por que isso estava acontecendo com ela, se ela estava sentindo as dores e as agruras ali da doença, não fazia isso porque eu ia fazer. Né? Então, ela foi uma mulher de muita fé e que passou isso para a gente. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães, incompreendidas, entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Então, depois de que foi traçado o tratamento de quimioterapia, depois da primeira sessão, foi 3 meses depois de ser detectado o câncer, ela fez a primeira sessão de quimioterapia e aí a imunidade baixou muito, ela pegou a pneumonia e terminou entrando em coma, foi para a UTI, passou 8 dias na UTI e desencarnou. E aí após seu desencarne, eu fiquei lamentando muito porque não tive a oportunidade de me despedir. E chorava, todos os dias eu chorava porque queria ter tido a oportunidade de me despedir dela. Na época eu não conhecia o Espiritismo, nós éramos católicos, ela era muito católica. E eu me lamentava demais e chorava. E aí, 3 meses depois que ela desencarnou, eu fui dormir e me encontrei com ela, tive esta felicidade
E ela veio, me chamou, como se estivesse me acordando, balançou assim o meu braço, minha filha, eu vim me despedir de você, para você não chorar mais, porque eu preciso trabalhar. E aí me deu um abraço, se despediu, e eu acordei e estava sentada na cama no local onde nós tínhamos conversado. E foi um encontro muito reconfortante, embora na época eu não tivesse nenhuma visão sobre o Espiritismo, mas que me reconfortou e que me deu pelo menos uma noção de que ela estava bem e de que eu precisava ficar bem também. Então, eu agradeço sempre a Deus a felicidade de poder conviver com esse Espírito, porque até hoje nós ainda nos encontramos, até hoje ainda temos a felicidade desses pequenos encontros. E sou muito agradecida a Deus pelo Espírito que me tutelou aqui na terra, que me ensinou muito pelos exemplos, e não só a mim, mas a nós três e aos netos que conviveram com ela, porque tem mais são 24 netos, ela não chegou a conhecer todos. Então, ela, além de tudo, ainda veio me dar a notícia de que a vida não acaba com a morte, que a morte acaba apenas com o corpo físico, que é um fenômeno geológico, é mais uma etapa na nossa evolução. E aqui, uma questão da piedade filial, do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente falou muito mais do amor materno, fica só esse pedacinho aqui do mandamento: honra teu pai e a tua mãe, consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. Existe até um ditado quando a gente diz bom filho, bom marido, bom amigo, bom tudo, né? A gente reconhece por aí quando a pessoa é um bom filho, uma boa filha, a gente sabe que ele vai ser uma boa pessoa em todas as áreas da sua vida. Honra, um dever a mais para com eles, o da piedade filial, juntar ao amor, respeito, estima, obediência e condescendência àquelas pessoas que se encontram no lugar dos pais. E aqui tem um acróstico sobre o amor materno. Abraça o rebento com imensa delicadeza. Mãe é o símbolo de uma notável fortaleza. O amor que ela tem é de profunda valentia. Resguarda debaixo das asas a sua alegria. Mostra o caminho correto para o filho. Alerta e expõe a saída. Aponta o brilho. Tem um coração imenso e acolhedor. Ela foi feita para fluir a vida de amor. Rainha dos lares e de todos os lugares. Não descuide o valor que ela revela. O farol de luz que conduz e quiser. Agora, como o nosso tema central hoje é o amor, eu trouxe um videozinho falando sobre isso para a gente refletir.
simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver, e que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é Eu sempre achei interessante a letra dessa música, porque ela nos questiona como é que a gente ama a Deus, se a gente não vê, e o próximo que está aqui ao nosso lado, na nossa frente, ao nosso redor, a gente é capaz de amar. Então, amemos. Deixo aqui esse apelo para todos nós. Lembremos do que foi dito no início. Quem dá é porque possui. Então, doemos o nosso amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas também aos necessitados, em todos os ambientes